Consideremos agora essa inequação. Para que ela faça sentido, todas essas raízes que estão sendo colocadas na inequação tem que estar definida. Então, inicialmente a gente tem aqui uma raiz de 2 menos x no lado direito, que nos obriga a ter 2 menos x maior ou igual que zero, ou seja, x menor ou igual que 2. Mas a gente também tem uma raiz de 1 menos x aqui no lado esquerdo, que nos obriga a ter 1 menos x maior ou igual que zero, ou seja, x maior ou igual que 1. Mas ainda tem uma terceira condição, porque existe essa raiz mais externa aqui, que nos obriga a ter 4 menos raiz de 1 menos x maior ou igual que zero, devido a essa raiz mais externa aqui. Isso aqui é equivalente, então, a gente ter 4 maior que raiz de 1 menos x. Agora a gente tem que resolver essa condição. 4 é positivo. Aqui a gente está pegando também a raiz, aqui o sinal é positivo, então ambos são positivos. 4 é positivo. Então, posso elevar ao quadrado ambos os lados, ambos os membros da inequação, mantendo o sinal original, porque é positivo 4 e a raiz de 1 menos x é positivo. Então a gente tem 16 é maior do que 1 menos x. Então posso dizer 15 é maior que menos x aqui, multiplicando por menos 1, então menos 15, aqui muda o sinal, só para a gente ficar com, em vez de menos x, x. Então multiplicando por menos 1, x é maior que menos 15. Então a gente tem 3 condições aqui, para que a inequação faça sentido. Essas raízes aqui tem que estar definida, então tem que acontecer essas 3 condições. Então vamos representar isso aqui. X menor ou igual que 2, inclui o 2. X menor ou igual que 1. Essas duas aqui podia ser feito imediatamente, né? Mas, ok, vamos deixar assim representado. E x maior que menos 15. Então, menos 15 é o que está mais à esquerda na reta real, né? Que é negativo. X é maior que menos 15, então está aqui. Então, a interseção dessas 3 faixas representadas aqui acaba dando menos 15 aberto, fechado em 1. Então, para que a inequação faça sentido, eu tenho que estar olhando x nessa faixa de menos 15 a 1. Então vamos deixar isso aqui como sendo a condição de existência, né? Entendendo aqui a existência, não a solução, mas a condição para que eu possa formular a inequação. Então x tem que estar entre menos 15 aberto e 1 fechado. Referenciar isso aqui com estrela. Agora vamos efetivamente resolver a inequação. Então vamos considerar então, esse termo aqui, a gente está pegando uma quantidade positiva então eu posso obter uma forma equivalente elevando ao quadrado, então isso aqui dá 4. Essa raiz mais externa ela deixa de ter 2 menos x. Uma forma equivalente dessa inequação é a seguinte. Aqui eu vou considerar o 4, o 2,
no lado esquerdo, fica como 2. Esse termo x eu também vou colocar aqui do lado esquerdo e vou isolar esse termo raiz de 1 menos x. Essa é a forma equivalente da inequação dada aqui. Essa inequação tem uma forma equivalente dada por isso aqui. Só que agora a gente tem uma nova condição que tem que ser considerada aqui. Porque, veja, esse termo 2 mais x, ele depende de x. Esse termo 1 menos x a raiz, ele é um termo positivo. Ou seja, a condição para que ele esteja definido, a gente já considerou quando a gente fez a análise aqui. Está inclusa nesse estrela. Mas, ao obter essa inequação que é equivalente à original, eu agora tenho que considerar algo que eu não tinha considerado antes, porque tem 2 mais x aqui. Ora, esse termo aqui é positivo. Então, isso aqui, para que faça sentido essa inequação, isso aqui me obriga a ter 2 mais x positivo. Porque se 2 mais x for negativo, essa inequação não tem solução. Porque não pode, se 2 mais x é negativo, satisfazer uma condição de que uma quantidade negativa é maior que uma positiva. Então não existiria x. Não haveria solução para a inequação. Então, é importante que nesse estágio a gente imponha uma outra condição adicional para resolver essa inequação, que é 2 mais x maior que zero. 2 mais x não pode ser igual a zero, porque como aqui é maior, se 2 mais x for zero, ainda assim a gente estaria dizendo que raiz de 1 menos x é menor que zero, ou seja, é negativo. E a gente sabe que raiz de 1 menos x é positivo ou nulo. Aqui, na verdade, é positivo ou nulo, para ser mais correto, porque x pode ser 1, então 1 menos x pode se anular. Mas, de qualquer forma, 2 mais x tem que ser positivo, porque se ele for zero, raiz de 1 menos x a gente teria que impor como sendo negativo, porque seria raiz de 1 menos x menor que zero, negativo, isso não acontece. Então, essa condição é importante, é uma nova condição que surge associada ao x. Então, x tem que ser maior que 2. Essa condição a gente vai considerar junto dessa inequação. Então, a gente tem que assumir x maior que 2. Agora, a inequação faz sentido. E agora a gente vai resolver. Então, agora, se x é maior que 2, essa quantidade é positiva e a gente pode resolver a equação. Então, aqui, ó, só para ficar escrito direito, deve 2 mais x deve ser positivo, para que a equação faça sentido nessa forma. Por isso que a gente fez essa imposição, 2 mais x maior que zero, que dá x, na verdade é x maior que menos 2, corrigindo aqui. Né? X tem que ser maior que menos 2. Então, se 2 mais x é maior que zero, a gente vai resolver agora a inequação aqui, que é equivalente à inequação original. Ora, eu posso elevar ao quadrado mais uma vez, então fica 4 mais 4x mais x2 maior que 1 menos x. Então aqui posso escrever na forma equivalente, transferindo 1 e o menos x aqui para o lado esquerdo. Então esse aqui vai me dar 4 menos 1 dá 3, 4x mais x, 5x. Então, só reordenando aqui os termos, vai ficar x2 mais 5x mais 3 maior que zero. Então eu tenho que analisar isso aqui. A solução da equação é equivalente à solução dessa equação envolvendo esse polinômio x2 mais 5x mais 3 ser maior que zero. Então, vamos fazer a análise aqui do lado. Então, vamos aqui analisar. Então, novamente, sinal de um polinômio de segundo grau maior que zero aqui no caso. A gente primeiro analisa quem são as raízes. Então, x menos 5 mais ou menos
25 menos 4ac. Então isso aqui vai dar raiz de 13. B2, 25 menos 4ac. Isso, raiz de 13 sobre 2. Essas aqui são as raízes. Então você tem menos 5 menos raiz de 13 sobre 2. Menos 5 mais raiz de 13 sobre 2. Quer dizer, raiz de 13, só numa estimativa, a gente tem isso aqui, 9 é 3 ao quadrado, né? Então seria 3 entre 3 e 16, que é 4. Seria algo assim. Então, de qualquer forma, menos 5 menos raiz de 13, isso aqui a gente teria ambos os valores negativos, né? Porque raiz de 13 no máximo é 4, ambos vão ser negativos. Então, depois a gente analisa isso junto com essas condições que estão surgindo aqui. X maior que menos 2 e depois fazendo a interseção com esse aqui também. Mas enfim, agora, parcialmente, a gente quer analisar o sinal de x2 mais 5x mais 3. Então, o coeficiente do x2 aqui é 1, que é positivo, então o padrão do sinal aqui é positivo, 0, negativo, 0, positivo. Então a condição de que x2 mais 5x mais 3 seja maior que 0, faz com que eu olhe x nesse intervalo menos infinito até menos 5 menos raiz de 13 sobre 2, aberto, união, menos 5 mais raiz de 13 sobre 2 mais infinito. Então isso aqui é a solução da inequação. Então veja bem, a inequação que a gente tinha, a original, que era essa aqui, ela tem uma forma equivalente que, para ser solucionada, implica que x tem que ser maior que menos 2 e x tem que pertencer a esse intervalo aqui. Então, na verdade, a solução da equação é essa condição aqui, x maior que menos 2, com essa condição aqui, que o x vai estar nesse intervalo. Então, a gente está fazendo uma interseção dessas duas intervalos representados aqui, ou seja, x aqui pertence a menos 2 aberto mais infinito. Então é interseção desses dois intervalos. Vamos fazer isso então aqui em cima. Então, continuando aqui, a gente está considerando esse intervalo, x maior que menos 2. Vou representar aqui. E o outro intervalo, que é esse aqui. É melhor a gente fazer mais para cá. Bom, menos 5 menos raiz de 13 por 2. Então, isso aqui, raiz de 13, a gente viu que era algo entre 3 e 4. Então, isso aqui vai ser menos 4, provavelmente aqui. Então, eu vou colocar para cá. Aqui é aproximadamente menos 4, algo assim. Então, como aqui eu tenho que representar o menos 2, vou pôr o menos 2, vamos dizer, por aqui. Porque esse menos 5 mais raiz de 13, esse raiz de 13 no máximo, ele é 4. Então, se fosse 4, eu teria menos 5 mais 4, daria menos 1, menos meio. Então, menos meio ele estaria aqui. Então, seria menos 5
Aqui tem que tomar cuidado nessa questão para não representar errado a posição relativa dessas raízes com o menos 2, que a gente vai ter que fazer a interseção. Então, a primeira condição, x maior que menos 2, estaria aqui. A outra condição, x de menos infinito, aberto em menos 5, menos raiz de 13 sobre 2, e depois maior que menos 5 mais raiz de 13 sobre 2. Então a gente vai fazer uma interseção, porque é essa condição e essa. Então a interseção me dá isso aqui. Aberto. Então essa é a faixa que efetivamente resolve a inequação, que seria x pertencente a menos 5 mais raiz de 13 aberto, infinito. Vou chamar de 2 estrelas. Então a solução da inequação consiste na condição para que ela faça sentido, que é a estrela, e 2 estrelas, que é o que efetivamente resolve a inequação. A inequação que a gente viu tem essa forma equivalente aqui. Então, a interseção de estrela e 2 estrelas dá o seguinte. Vamos apagar aqui embaixo. Então, a gente está fazendo estrela e 2 estrelas. Então, aqui a gente tem menos 15. E a outra parte aqui seria essa raiz aqui, menos 5 mais raiz de 13 sobre 2. Então x vai de menos 15 até 1. Vamos dizer, 1 está aqui. Então, aberto em menos 15, fechado em 1. Essa é a faixa correspondente à estrela. A faixa correspondente a 2 estrelas, aberto aqui, até mais infinito. Então a gente vê estrela aqui, 2 estrelas representadas aqui embaixo. Então é um E. Então vai me dar uma interseção que seria algo aqui. 1, esse é o valor menos 5 mais raiz de 13, esse cabe aqui 2, então está aberto aqui, fechado, ou seja, então a solução do problema nos deu, aqui representando essa interseção, menos 5 mais raiz de 13 sobre 2 fechado em 1. Aqui uma conclusão nesse problema, né? Quer dizer, uma observação. É importante a gente ter em mente que na resolução aqui da inequação, a gente cai nessa parte aqui numa outra inequação. Se a gente não tivesse feito essa consideração de que para essa inequação na forma equivalente 2 mais x maior que raiz de 1 menos x, para que ela faça sentido, se a gente não tivesse notado que 2 mais x é positivo, a gente teria obtido um erro, que seria o seguinte. A gente estaria considerando também essa faixa aqui como solução, porque o que resolvia a inequação 2 mais x maior que 1 menos x? Se você não considerar que 2 mais x tem que ser maior que 0, analiticamente, elevando aqui elevando ao quadrado os dois membros, sem notar que 2 mais x tem que ser maior que 0, a gente obteria como solução essa faixa que está representada aqui. Então existiria um pedaço de menos infinito até menos 5 menos raiz de 13 sobre 2.
Ou seja, na interseção com essa condição menos 15, 1, teria um termo adicional. Ou seja, a gente estaria incluindo uma parte que não é efetivamente a solução da inequação. Então, assim, essa condição que 2 mais x tem que ser maior que zero para que a inequação faça sentido, ela é essencial para que a gente delimite a faixa correta que vai dar a solução da inequação. Então tem que tomar muito cuidado nesse tipo de problema. Se você sai de uma inequação e cai numa equivalente, você tem que analisar se nessa forma equivalente existe alguma restrição sobre algum termo. Como aqui aconteceu, 2 mais x tinha que ser maior que zero para que essa equação fizesse sentido e a gente pudesse resolver.